Tô chegando, vamos começar a nossa live. O pessoal tá chegando aí, né? Vou dar uns minutinhos pra gente começar. Acho que vai ser bem legal, viu? O pessoal tá chegando, né? Mas eu acho que eu vou começar, gente, porque o Instagram, ele tem um tempo limitado pra live. E aí, quando acaba esse tempo, ele cai. Então, nós vamos começar a nossa live com dicas para você preparar... Ótimo aqui, viu, Paty? Som, imagem no Facebook. Facebook, né? Ah, sim, deixa eu falar para vocês. Eu tô aqui no Instagram e eu tô aqui no Facebook, os dois ao mesmo tempo, tá bom? E aí, galera do Facebook, o pessoal do Facebook é bem participativo. Mas vamos lá, vou começar logo pra gente aproveitar bem o tempo, porque tem bastante coisa para falar, parece que não, mas tem, né? Eu fiz essa aula, que é uma aula bem completa, assim, sobre como você preparar um bolo fofinho maravilhoso, tá bom? Olha quanta coisa aqui que eu preparei, ó. Fiz uma aula mesmo, ó. A professora baixou em mim. eu fiz, além dos outros cursos que eu fiz magistério e eu fiz também licenciatura e bacharelado na faculdade. Então, baixou a professora hoje e eu preparei aqui, ó. Tem muita coisa, minha gente. Então, vamos lá. Bom, nós vamos falar sobre bolo de maneira geral. Mas tem o seguinte, tem bolos e bolos. Essas dicas que eu vou dar é para aquele bolo fofinho. Não é aquele bolo cremoso, não é aquele bolo brownie, petit gâteau, que fica meio cruzinho por dentro. Não é esse bolo, tá, gente? É o bolo fofinho, o bolo comum. Eu sei que são dicas assim, são super fáceis, são dicas que tem por todo lugar, mas é que muitas vezes a gente nunca teve alguém para pegar na nossa mão assim e dizer, vem cá que eu vou te ensinar tudo isso aqui, por que teu bolo acontece isso, por que acontece aquilo. A gente não tem, né? Não tem aquela pessoa, ninguém se dispõe. E hoje eu vou pegar na tua mão e vou falar tudo. E no final, antes da gente encerrar, eu vou abrir para algumas perguntas pra gente falar assim, por que acontecem certas coisas? Por exemplo, por que o bolo sola? Por que o meu bolo cresceu mais de um lado do que do outro? Esse tipo de pergunta, tá? Então, se quiserem ir perguntando, colocando aí nos comentários, beleza. No final, eu vou responder algumas perguntas sobre essas e falar sobre esses problemas que podem ocorrer. Mas a minha dica é o seguinte, pega papel e caneta, porque tem muita dica legal. E tem bastante coisa, então você vai acabar esquecendo. Pega um papelzinho aí, uma caneta, que eu espero. Vai lá. O que eu vou falar aqui não tem nada de novidade, tá, gente? Você encontra espalhado por todo canto. O difícil é porque, assim, não tem reunido num lugar. Então, hoje, eu preparei uma aula pensando nisso, pensando tudo que pode acontecer, tudo que acontece e como a gente pode evitar, tá certo? Tem gente que eu sei que tem mais facilidade na cozinha que já faz essas coisas, às vezes instintivamente, às vezes porque alguém falou alguma coisa. Notem que eu falei que tem gente que tem facilidade na cozinha. Esse é um outro ponto que eu quero deixar com vocês. Tem gente que tem mais facilidade realmente. Tem gente que tem um dom, tem gente que treina há muitos anos. Para quem não tem esse dom, para quem não tem essa facilidade, não precisa se preocupar. Fazer um bolo ou fazer uma receita é um passo a passo. Se você seguir aquilo ali e tentar várias vezes e aprimorar, com certeza você vai fazer. A não ser que você tenha uma limitação física ou um déficit mental, né? Alguma coisa assim. Porque tudo bem que você não... Pode ser que você não vai virar um exímio confeiteiro, mas para fazer um bolo, uma receita na sua casa, com certeza você vai conseguir. Agora, eu parei, eu pesquisei, eu planejei, eu escrevi, eu separei as informações, mas eu quero pedir uma coisinha para vocês, que depois dessa live, vocês façam um bolo. Porque não adianta nada, né, gente? A gente ficar aqui uma hora falando e depois você não fazer um bolo. Inclusive, amanhã eu vou dar uma aula sobre como fazer um bolo de cenoura com cobertura de chocolate, com aquela casquinha durinha em cima, sabe? Se você quiser, vai ser amanhã 8 horas. Mas no final dessa live eu dou todas as informações, onde que vai ser a aula e tal. É gratuito e tal, não se preocupem. Se vocês quiserem acessar e aprender a fazer o bolo de cenoura, é só entrar na aula, tá? No final eu vou falar sobre isso.
Mas o que eu estava dizendo, colocar em prática é uma coisa muito importante. Porque pensa bem, se uma pessoa que quer aprender a nadar, ela entra numa escola de natação e só vai ter aula teórica lá, passa anos estudando sobre nado crawl, nado borboleta, nado de peito, ela pode passar anos lá, não é? Se ela não cair na piscina e for treinar e for tentar, ela nunca vai ser um nadador, ela nunca vai conseguir nadar. Da mesma forma, o bolo, se você ficar aqui só me ouvindo, não sei o que, faz um agora e vai fazer o outro lá daqui a 2 anos, com certeza você não vai conseguir fazer um excelente bolo, né? Você não vai ter esse treino. Então a minha dica é, aprende, mas coloque em prática, porque senão você ouviu o que eu estou dizendo aqui. Daí, daqui a pouco, o seu cérebro seletivo apaga isso para dar lugar a outras informações, né? Então, vamos lá. Vamos começar agora, dito isto, vamos começar a respeito das dicas realmente. A primeira coisa, antes de tudo, e que eu sempre bato na tecla, é o seguinte: pega uma receita confiável. Paty, o que é uma receita confiável? É uma receita de alguém que já fez essa receita várias vezes. Às vezes a gente acha que uma receita é confiável e não é. Uma vez, a minha filha estava indo para a praia e ela queria levar um bolo para os amigos e eu peguei uma receita de uma culinarista muito famosa, muito conhecida. Eu nunca tinha feito a receita. Peguei num livro. Mas como ela era uma culinarista muito conhecida e todo mundo muito badalado, eu falei, deve ser boa, né? Nossa, o bolo ficou, se caísse na cabeça de um, matava. Duro, seco, horroroso. Horroroso. Então, uma receita confiável é isso. É uma pessoa, minha mãe faz essa receita de bolo, já fez várias vezes, dá super certo e tal. Minha cunhada tem um bolo de tapioca, sei lá, que faz a vida toda e dá certo. A minha prima tem o bolo de chocolate dela, é maravilhoso. Receita confiável é isso, tá, gente? Pega de alguém que você confia. A outra coisa, leia a receita completa. Leia os ingredientes antes de começar e leia o modo de preparo. Para você ter uma visão completa do que você vai fazer com aquela receita. Para não chegar lá no meio do caminho, você... eu precisava fazer isso e eu não me lembrei, agora eu vou ter que parar a receita. E aí você se afoba, você perde o time ali e acaba se apavorando e acaba errando. Então, faça isso. A outra coisa é o seguinte, logo que você for resolver fazer o bolo, tira os ingredientes da geladeira. Os ovos, o pessoal tá dando oi aí, né? Oi! Depois eu vou dar todo o conteúdo, porque tem bastante conteúdo, e depois a gente conversa um pouquinho, tá? Então, aí você tira os ingredientes da geladeira. O leite que você vai precisar, a manteiga que você vai precisar, os ovos, para ele não estar gelado, pelo menos uma meia horinha antes. Então, isso é uma outra coisa antes de você começar, tá? A outra coisa é escolha ingredientes de qualidade. Ingrediente de qualidade não tem a ver com preço. Às vezes, a gente... exatamente, pode faltar ingredientes se você não faz isso antes, né? Às vezes a gente pensa, porque um chocolate é caríssimo, é porque ele é melhor. Porque essa farinha de trigo, não sei o que, é super cara, é melhor. Às vezes não. Às vezes um ingrediente bom não passa pelo preço. Às vezes passa, mas às vezes também não passa pelo preço, tá bom? Então escolha ingredientes de qualidade, porque isso faz a diferença, tá bom? A outra coisa, faça o mise en place. O que é o mise en place? É o pré-preparo. Antes de começar a sua receita, você vai separar todos os ingredientes, você vai medir o que você vai precisar, você vai cortar o que você vai precisar, você vai pesar o que você vai precisar. Deixe tudo organizado, para na hora que você for fazer a receita, você não lembrar, faltou tal ingrediente, eu vou ter que parar e ver, e pegar, e medir. Não é bom, tá? Porque, por exemplo, você pode estar num processo da receita que não dá para esperar. Então, faça isso separado. Prepare tudo. Deixe tudo separadinho. E também, você pode fazer, organizar os utensílios que você vai usar.
Bom, para essa receita eu vou precisar do quê? De uma batedeira, de um fouet, de uma tigela. Já deixa tudo organizadinho. Porque nada pior do que você tá fazendo a receita e fala: ai meu Deus, eu vou ter que usar a batedeira. E a batedeira tá em cima no armário, porque é uma coisa que você não usa muito e você vai ter que subir num banquinho, vai tirar, vai ter que lavar. Enquanto isso a receita tá lá parada. Às vezes vai dar errado por conta desse tempo aí, entendeu? Então separa os ingredientes, já pesa, já mede, deixa tudo ali organizadinho e separa os utensílios também. A outra coisa é ligar o forno. Você já tá começando a arrumar os ingredientes ali na mesa, fazer a mise en place, vai lá e liga o forno, deixa no médio, para ele pré-aquecendo pelo menos uns 10 a 20 minutos antes, tá bom? O pessoal tá falando aí. Gente, se vocês quiserem dar coraçãozinho, pode dar à vontade. O povo diz que trava, mas não trava não, tá? Inclusive, isso deixa o vídeo aparecer para mais pessoas. Então, pode dar coraçãozinho. Se quiser enviar, tem essa setinha bem aqui embaixo, ó. Uma setinha, um aviãozinho. Pode enviar para outras pessoas que vocês queiram que assistam, tá bom? Tem muito conteúdo. Então, sempre puxa uma cadeira, senta aí, que tá bem bom. Então, a outra coisa é isso, é ligar o forno com antecedência para ele pré-aquecer. A última coisa dessa primeira parte, antes de você ir para a receita realmente, é você untar e polvilhar a sua assadeira. Paty, eu posso untar com o quê a minha assadeira? Bom, a melhor coisa para untar é óleo e manteiga. Óleo aí vai entrar o óleo normal que você usa em casa, vai entrar azeite de oliva, mas ele muda um pouquinho o sabor, depende da receita que você vai fazer. Por exemplo, se for uma receita salgada, uma receita de chocolate especial, você pode usar. Você pode usar um óleo de coco e você pode usar a manteiga. Porque a manteiga, além dela ser saborosa, ela tem bastante gordura na composição. Mas, Paty, eu posso usar margarina? Aí eu vou te responder, depende. Depende do quê? Muitas margarinas, ela tem alto teor de água na composição e baixa gordura. E para untar a forma e para que o seu bolo desenforme bonitinho, sem problema, a gente precisa de gordura para o bolo não grudar. Então, tem muitas margarinas que não faz esse processo direito. Então, o seu bolo vai grudar, vai soltar um pedaço ali, não vai ser fácil de desenformar. Então, dê preferência a untar com óleo ou manteiga, certo? E polvilhar. Polvilhar, há um tempo atrás, sei lá, não me lembro bem quanto, uma amiga da minha filha me mandou uma mensagem assim aflita. Tia, eu tô aqui fazendo um bolo de caixinha e eu vi agora aqui em casa que eu não tenho farinha de trigo para polvilhar na forma, para desenformar. O que é que eu posso fazer? Aí eu fiquei pensando, né? Falei, realmente, né? Você tem um bolo de caixinha, você tá na praia, você tá em algum lugar que não tem farinha de trigo, você só levou o bolo de caixinha, como que você faz, né? Então, uma dica é, se você tá fazendo o bolo de caixinha, deixa um pouquinho dos ingredientes secos separado para você polvilhar a sua forma. Para polvilhar a forma, não precisa ser necessariamente farinha de trigo. Não precisa, gente. A farinha de trigo é ótima, ela serve para quase todo tipo de bolo. Mas tem gente que tem problema com glúten, não vai poder usar farinha de trigo. Tem gente que não tem a farinha de trigo em casa, então tem esses problemas. Então você pode polvilhar com a própria o ingrediente seco que vem na caixinha. Você pode, se for um bolo de chocolate, por exemplo, polvilhar a forma com chocolate em pó. Você pode usar aveia para polvilhar. Eu vou fazer um bolo funcional, não sei o que, sem glúten. Usa aveia, por exemplo, uma aveia sem glúten. Eu vou fazer, sei lá, uma torta salgada ou até um bolo de banana. Polvilha com farinha de rosca. Então, você pode polvilhar com essas coisas todas. Então, até aqui, antes da gente entrar na receita, nós já temos várias dicas. Primeiro, faz o mise en place, o pré-preparo, liga o forno, unta e polvilha a forma, não é isso? Agora vamos passar para as dicas da hora que a gente está fazendo o bolo. E vão pensando aí, hein, gente, quando vocês fazem bolo, o que acontece, qual a dúvida que você tem, vai colocando aí nos comentários que depois eu vou responder várias coisas e tirar algumas dúvidas. Bom, fazendo o bolo, nós temos primeiro
uma questão assim que você pode usar 3 tipos de forma de fazer um bolo. Você pode fazer na batedeira, você pode fazer bolo no liquidificador e você pode fazer bolo batendo na mão, como antigamente todo mundo fazia, né? No tempo das nossas avós, e quem é um pouquinho mais velho também lembra, né? Batendo bolo com a colher de pau, por exemplo. Tem o seguinte, tem bolos que só vai ficar legal se você fizer no liquidificador. Por exemplo, o bolo de cenoura é um bolo de liquidificador. Alguns bolos de chocolate. Ai, que legal, a Juscelia está dizendo que o dela sai perfeito. Na mão ninguém quer bater mais, né, Gi? Pois é. Aí, alguns bolos de chocolate você pode bater no liquidificador. Agora tem bolos que só na batedeira ou na mão. Por exemplo, vocês lembram quando tem algumas receitas que falam assim, bata a manteiga, os ovos e o açúcar até cremar? O que é isso? É você bater ou na batedeira ou na mão, esses 3 ingredientes, você vai misturar e começar a bater, até ele virar um creme mais esbranquiçado, que é o cremar, que fala nas receitas. Então, a primeira coisa da receita é isso, é você bater os ovos, o açúcar e a manteiga. Esse normalmente é um bolo de batedeira, que para você bater na mão, haja muque, aí você desenvolve o seu bíceps e o seu tríceps, fazer um bolo desse. Outra coisa, quando você está fazendo o bolo, se o seu bolo é um bolo, a receita que você pegou está em gramas, deixe separado uma balança, porque você vai precisar dela para medir as gramas. Por isso que eu prefiro muito, as receitas que normalmente eu ensino, que eu dou, são com xícaras e colheres. Eu acho mais fácil você ter um copo medida e uma colher medida do que você ter uma balança, né? Mas se você tem, beleza. Alguns copos medida e algumas colheres medida, elas têm a equivalência dela em milímetros. Por exemplo, você pode medir, eu quero 200 gramas de farinha de trigo. No copo medida tem lá, farinha de trigo em gramas. Então, se você encher até aqui, equivale a 200 gramas de farinha de trigo, tá certo? Então, tenha sempre copo medida e colher medida, porque como eu já mostrei para vocês nos stories, muda muito o tamanho de uma xícara para outra, o tamanho de uma colher para outra, certo? Então, às vezes a gente diz 3 xícaras de farinha de trigo, mas a xícara que eu tô me referindo, por exemplo, né, é uma xícara de 240 ml, mas a pessoa vai e usa uma de 250. Vai dar diferença, né? O bolo vai ficar pesado, pode até solar o bolo. Então, por exemplo, Aqui na Cozinha, no meu blog, aquinacozinha.com, todas as receitas são feitas com copo medida e com colher medida, para não ter essa diferença. Eu usei uma xícara de 200 ml, eu usei uma xícara de 250. Então, procure ter isso aí. Como medir os ingredientes secos? Tá bom, eu vou precisar de uma xícara de farinha de trigo, mas como eu meço isso? Tem que estar bem cheia, tem que estar rasa? Não, você vai encher a xícara. Quando a xícara estiver cheia, você passa uma faquinha para nivelar e aí é a medida correta, certo? Aí você coloca o que você quer. A mesma coisa na colher medida. Coloca. Amanhã, na aula do bolo de cenoura, vocês vão ver eu fazendo isso aí, que eu medi certinho para ensinar. Mesma coisa na colher. Coloca, passa uma faquinha para nivelar e usa. Oi, Sara. Sara entrou aí, a dentista, em Ribeirão Preto. Para medir manteiga. Para medir manteiga já você não vai, porque a farinha de trigo você não aperta ela na xícara. Enche, aperta e nivela. Não, você enche e só nivela. A manteiga não, você vai encher ou a xícara ou a colher, vai dar uma apertadinha para evitar os espaços vazios e aí você nivela. Amanhã vocês vão ver isso. Ó, o copo medida aqui que Rai trouxe para mim. Aí ele tem aqui, ó, as equivalências em gramas, em miligrama, tem chocolate, tem água, tem leite, tem arroz, tem farinha de trigo, R$2. Esse copo vende todo canto aí, né? Então, a manteiga você faz isso, você dá uma apertadinha para tirar
os espaços vazios para a medida saber ser certinha. Qual a gordura usar para fazer o bolo? Para ser melhor. Tem bolos que vai pedir na receita óleo. Se ela pede óleo, não inventa de trocar por outra gordura, porque às vezes não vai dar certo. Porque o óleo, ele fica líquido. A manteiga, a margarina culinária, essas coisas assim, eles tendem a condensar, né? A ficar durinho quando muda de temperatura. Então, se a receita pede óleo, usa óleo. No máximo, um azeite de oliva, outro óleo, tá certo? Agora, com relação à manteiga. Ah, mas eu posso trocar a manteiga por margarina? Depende. A mesma coisa que eu falei quando eu falei... eu fico olhando os comentários de vocês, por isso que eu ri. Ah, liga essa bateria aí, Gi. Ela disse que a bateria tá acabando. Ó, a mesma coisa que eu falei quando eu falei de untar a forma. Depende da quantidade de gordura que tem nessa margarina. Fora que bolo com manteiga tem outro sabor. Eu conheço gente mesmo que não tolera o sabor de bolo feito com margarina, porque é outro sabor mesmo. Mas o mais importante é a quantidade de gordura dessa margarina, porque da mesma forma que eu falei, essa margarina ela pode ter muita água na composição e pouca gordura. Então, o seu bolo vai ficar pesado, o seu bolo vai solar, o seu bolo vai ficar seco, o seu bolo vai ficar duro, porque não tem a quantidade de gordura certa, tá bom? Agora, tem margarinas no mercado, se você prefere usar margarina, se você gosta de usar margarina, que tem uma boa quantidade de gordura. Então, isso você vai ter que olhar no rótulo lá, para ver se vale a pena trocar a manteiga pela margarina. Mas a manteiga agrega muito sabor, tá? Uma outra dica, peneira os seus ingredientes secos. Quando você peneira o ingrediente, a farinha, o chocolate, você solta aquela farinha e agrega mais ar dentro dela. Isso vai tornar o seu bolo mais fofo. Quando você peneira, por exemplo, um chocolate, você tira também aquelas bolotinhas que ficam no chocolate, que às vezes no bolo fica ali e não mistura direito. Então, peneirando os ingredientes secos, você tem um resultado melhor. Outra coisa, vai precisar misturar os ingredientes líquidos com o ingrediente seco. Não mistura tudo de uma vez. Não pega a farinha de trigo e joga todo de uma vez. Não pega o líquido e joga todo de uma vez em cima. Vai aos poucos, porque quando você joga de uma vez, quando você começa a misturar, isso aí vai tirar o ar, que o que a gente precisa é do ar nessa massa para que ela fique fofa, né? E se você joga aquilo pesado em cima, vai tirar esse ar. Então vai aos poucos. Mistura um pouquinho, coloca mais um pouquinho, mistura um pouquinho, coloca mais uns pouquinhos. Agora, você vai fazer um bolo que precisa... E aí, vocês estão gostando? Antes de eu entrar nesse outro tópico, vocês estão gostando dessa forma que tá? Eu falei que era bastante dica, bastante conteúdo. Eu nem sei quantas dicas tem, mas com certeza mais de 50. Tem muita dica. Mas eu não vou fazer cansativo, não, tá? A hora que vocês estiverem... Paty... Tá bom, não sei o que, vocês me avisam aí. Mas vamos continuar. Deixa eu aproveitar e beber um pouquinho de água aqui. Eu tô vendo, viu, os comentários de vocês. Eu tô lendo e tô prestando atenção aqui nos meus inscritos. Bom, se no bolo diz para você usar pedacinhos de chocolate, passas, frutas secas, uma dica é... Antes de colocar na massa do bolo, coloque um pouco de farinha de trigo ou de amido de milho. Amido de milho, gente, é a mesma coisa da maisena, que a maisena é uma marca, certo? Mas tem outras marcas, tem Arisco, tem, não sei se a Quaker tem também, tem outras marcas de amido de milho. Então, você vai pegar, vou precisar colocar 200 gramas de passas dentro do bolo. Coloca as passas numa tigelinha, coloca um pouco de farinha ou de amido de milho, dá uma misturada, vai ficar tudo branquinha, aí você coloca na massa do bolo. Se você não faz isso, elas vão descer tudo e vão ficar no fundo da forma. E aí, na hora de desenformar, é até ruim. Se você mistura, elas vão ficar misturadas. Se você mistura com a farinha, elas vão ficar misturadas no bolo, bem mais harmonicamente.
Outra dica, se você for usar abacaxi, vou fazer um bolo de abacaxi, vou fazer aquele bolo de abacaxi invertido, nunca use o abacaxi puro, sem passar por um cozimento antes. Vocês já comeram, às vezes, um pavê, uma torta de abacaxi que tá meio amarga assim, né? Tem gente até que joga fora porque não tem condições de comer realmente. É por isso que o abacaxi tem que ferver antes. Então, se você for usar numa preparação de bolo, o abacaxi, você antes corta ele, coloca numa panelinha, coloca um pouquinho de açúcar, um pouquinho de água e deixa ele ferver ali, dá uma ferventada. Aí esfria, hein, gente? Não pode usar quente na massa, não. E aí você vai usar na massa, aí ele não vai amargar. Outra coisa, se você precisar usar raspa de limão, você pode pegar uma receita básica de bolo simples e aromatizar. Você pode aromatizar com a casca de laranja, uma casca de limão. Se for esse o caso, lembre de raspar o limão e a laranja só a parte colorida da casca. Não raspa a parte branca, porque o seu bolo vai amargar. Porque aquela parte da laranja e do limão, ela amarga muito. Outra coisa, eu tô com uma receita de bolo simples, mas não aguento mais comer o bolo com o mesmo sabor. Você pode trocar o leite da sua receita. A mesma quantidade de leite que você usa na sua receita, para variar o sabor, você pode trocar pela mesma quantidade de leite de coco, de um suco de laranja. Você pode variar, inclusive quando você substituir pelo leite de coco, você pode botar até 1 ou 2 colheres de sopa de coco ralado ou de queijo parmesão ralado, também combina muito bem e fica uma delícia. Às vezes a sua receita também pede clara em neve. Bom, a clara em neve, ela é assim um dos últimos ingredientes que vai entrar na sua receita. Então, você já bateu o seu bolo ali, já tá quase no final, você vai tirar um tempinho, bater a clara em neve e vai agregar ela. Depois da clara em neve, só o fermento, e aí vai pro forno. Como agregar a clara em neve? Porque eu vejo às vezes as pessoas batendo a clara em neve assim. Não bata mais a sua clara. A clara tá em neve, você colocou na massa, misture delicadamente, de baixo para cima, de baixo para cima. Isso acontece também com a farinha. Quando você mistura a farinha no bolo, ela não gosta de muita bateção. Por isso que às vezes muita gente fala, meu bolo sempre fica solado. O que é o bolo solado? É aquele bolo embatumado assim embaixo, né? É porque a pessoa às vezes bateu muito a farinha. Quando você bate muito a farinha, ela desenvolve o glúten dela. Isso é bom para pão. Por isso que pão, quanto mais você bate, mais ele vai crescer e ficar fofinho. O bolo não, o bolo é todo delicado. Botou a farinha, mistura, não bate mais, tá certo? Aí a clara de neve, depois que você botou a farinha, que você vai botar a clara em neve, é a mesma coisa. Você não vai bater para tirar o ar da clara. Não, a gente quer aquele ar que a clara de neve tem. Então, você delicadamente agrega. Bom, colocou a clara em neve, a última coisa que a gente coloca no bolo é o fermento. Colocou o fermento também a gente não bate, dá preferência a não bater, para ele não perder todas as propriedades dele. Mistura delicadamente o fermento na massa e você não pode deixar a massa lá em cima, esperar, botei o fermento, vou fazer outra coisa, deixar ele depois eu boto no forno. Não, botou o fermento, já vai para o forno que estava pré-aquecido, certo? Então, é o último ingrediente que a gente vai colocar na massa. É o fermento. E outra coisa, cuidado com a quantidade do fermento. Usa a quantidade que está na receita confiável, tá? Porque se você fala às vezes, eu achei muito essa quantidade de fermento, eu vou diminuir. E diminui por sua conta, o bolo pode ser que ele fique pesado, que ele sole. Ou você fala, achei tão pouco essa quantidade de fermento, eu vou colocar um pouquinho mais. Aí fica aquele bolo cheio de bolhas de fermento em cima, sabe? Quando assa. Então, usa a quantidade certa de fermento que está na receita. Quando você colocar a sua massa, a massa já está pronta, você agregou o fermento e você já vai levar no forno. Dá uma uniformizada na massa, pega uma espátula, espalha ela assim, para não ficar muita massa de um lado, pouca do outro, para ficar uniforme, para o bolo crescer uniformemente.
Aí você leva o bolo pro forno, mas antes eu queria dizer o seguinte, procura manter o seu forno, ele regulado. Porque às vezes a gente tá percebendo que o bolo, que o forno tá esquentando de um lado, o outro lado não tá esquentando direito. E às vezes é só uma questão de limpar ali, né, aonde sai a chama do forno. Então mantenha o seu forno alinhado e regulado, para não acontecer do bolo crescer de um lado, não crescer do outro, né? Pode acontecer isso sim. Deixe também o forno sempre na temperatura que pede na receita. Às vezes a receita fala, forno, sei lá, alto, que é ruim, temperatura alta para fogo. Mas vai saber a receita, que tipo de receita é. É por isso que eu digo, obedeça o que está escrito na receita. Agora, caso não tenha escrito a temperatura do forno na receita, deixe sempre no forno médio. Oi, Eliana, boa noite. Eliana chegando aí. Deixe sempre na temperatura média. Não tem escrito na minha receita que temperatura de forno uso. Forno médio, tá? 180 graus. Inclusive lá no blog tem as temperaturas de forno, porque tem fornos que tem escrito forno alto, forno baixo, médio alto, alto. Tem fornos que não, que tem escrito 140 graus, 180 graus, 220 graus em graus. Então lá no blog tem essa tabelinha, quem não souber e quiser, tá? Tá lá, é só procurar temperaturas de forno. Outra coisa, quando você colocar seu bolo dentro do forno, posiciona o bolo no centro. Não coloca o bolo num lado. Não coloca o bolo no outro, coloca o bolo no centro. Se você colocar de lado, você corre o risco dele crescer mais de um lado do que do outro. Então, posiciona sempre no meio do forno. E outra coisa, não abra esse bendito desse forno antes dos 30 minutos iniciais. A não ser que seja uma receita de brownie, a não ser que seja uma receita de petit gâteau, alguma dessas receitas que precisa de pouco tempo. Se for um bolo normal, que vai demorar aí uns 35, 40 minutos para ficar pronto, antes de 30 minutos não abra esse forno. Pelo amor, não abra esse forno. Sabe por quê? Porque quando você abre, ele vai pegar um golpe de ar, como dizia minha avó, uma corrente de ar, e vai murchar. Ou se você enfiar o palito antes da hora, ele também pode murchar. Isso vai solar o seu bolo. Dá para comer, sabe? Mas não vai ser aquele bolo fofinho. Vai, Larissa, você vai fazer um bolo fofo sim, viu? Depois dessas dicas e da aula de amanhã você consegue fazer. Então, espera os 30 minutos antes de... Não fica curiosa. Deixa eu ver se tá crescendo. Deixa eu ver se tá não sei o quê. Não, pode olhar por fora do bolo, assim, que normalmente forno tem um vidrinho ali, né? Aí você pode olhar, acende a luz e olha, mas não abre, tá? Aí, deu 30 minutos. Começou um cheirinho de bolo assado, aí você abre um pouquinho, olha, tá bonito. Se já tiver com uma aparência sequinha, passou 30 minutos, o cheiro já tá gostoso na casa, você abre, espeta um palito. Se a hora que você tira o palito tá seco, o bolo já tá bom. Agora é o seguinte, não vai espetar o palito na borda não, que assa mais rápido a borda. Espeta no meio do bolo, para ver se tá bom, tá certo? Depois, inclusive, me lembrem aí, de eu dar uma dica, o que a gente pode fazer se na borda já tá assado e no meio ainda não. Me cobrem aí até o final que eu dou essa dica. A outra coisa, o bolo tá assado, eu coloquei o palito, saiu limpinho. O que eu posso fazer para esse bolo? Porque às vezes o bolo tá lindo, maravilhoso, quando você tira do forno, ele murcha, né? O que eu posso fazer para manter o meu bolo lindo? Primeira coisa, não tenha corrente de ar na hora de abrir o bolo e tirar. Às vezes a janela da cozinha tá aberta, às vezes entra muito vento pela porta. Encosta e tira. O bolo assou, gente, não desliga o forno e deixa o bolo lá dentro, não, que ele vai ressecar, tá? Você tira o bolo do forno e não deixa nem em cima do fogão, que o fogão vai estar quente. Você vai tirar e vai colocar numa outra superfície, de preferência a mesa com um paninho embaixo ou um descansinho embaixo, coloca o bolo ali. Não coloca diretamente o bolo sobre a pia, porque vai dar um choque térmico. Então, na hora de tirar o bolo do forno, evita corrente de ar
e evita colocar ele numa superfície fria. Evita o choque térmico, tá bom? Então, o bolo já tá pronto, né? Agora nós vamos para a dica de desenformar o bolo, que às vezes muita gente tem receio, tem medo e tal. Mas se você usou a gordura certa para untar, não vai ser tão difícil assim. Por quê? Primeiro, a maioria, praticamente total, 99% dos bolos fofos, a gente desenforma ele frio. Porque o bolo fofo, enquanto o bolo tá quente, ele tá mais molinho. Se você vira e fica tentando tirar, às vezes sai metade do bolo, metade fica na forma, né? Então, para desenformar, a primeira coisa, deixa o bolo esfriar totalmente. Se você não quer deixar esfriar, então não tenta desenformar. Faz o bolo, sei lá, num pirex de vidro, num refratário de vidro, uma forma de vidro, e deixa ali. Coloca uma calda por cima, sei lá. Mas não tenta desenformar, tá bom? Para desenformar, deixa ele esfriar. Se você vê que dos lados está muito grudadinho, passa uma faquinha dos lados da forma, depois de frio, tá? E aí você vira. Se for um bolo caramelado, ou um bolo que a gente já faz com a calda, que tem uns bolos assim, que quando você vira ele já sai com a calda, aí se você vê que tá meio difícil de você manter, desvirar ele e manter ele inteiro, então antes de você virar, você dá uma esquentadinha na calda para soltar mais facilmente. Então, isso aqui são todas as dicas que eu tinha para passar para vocês. Agora, eu queria que vocês me mandassem... Falta um cafezinho, né? Não deixa, Rita, o bolo esfriar dentro do forno, não. Ele vai ficar bem ressecado. Tira do forno e deixa numa mesa, assim, onde não tenha uma corrente de ar e que nem a superfície seja fria, viu? Que aí você vai ver como você vai ter um melhor resultado. Mas vamos lá, vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta sobre bolo? Eu acho que eu cobri tudo aí, né? O antes de fazer o bolo, o quando a gente está fazendo o bolo, depois que o bolo assa e até o desenformar, né? Eu acho que foi bastante conteúdo. Agora, muitas vezes, eu vi que a Rita falou, né, de deixar esfriar dentro do forno. E eu vi que, às vezes, tem coisas que acontecem que a gente vai fazer de novo, acontece de novo. Então, uma coisa, por exemplo... Deixa eu olhar aqui os comentários, peraí. Aqui, ó. A Tamires me cobrou. Boa, Tamires. Qual é a dica de quando assa a borda e não assa o meio? Você abriu o forno, o bolo já tá praticamente bom ao redor, mas o meio tá mole. O que você faz? Você vai pegar um pedaço de papel toalha, aquele papel de cozinha. Pode ser o papel alumínio, mas eu não gosto muito do papel alumínio porque ele aquece demais. Então, um papel toalha, um papel manteiga e cobre o bolo. E põe lá de volta 5 minutos e estourando 10 minutos você vai tirar, você vai ver que a borda não continuou assando. Eu não sei qual é o milagre, mas deve ser alguma coisa da física e da química. Mas o fato é que não assa mais as bordas, só assa no meio. Então ele não queima as bordas, mas o meio fica pronto. Essa é a dica. Oi, Cássia, bem-vinda. A Cássia disse que chegou atrasada, mas ó, eu tô pensando, eu vou deixar essa live gravada. Vou deixar os 24 horas aí, tanto no Instagram, Facebook também, né? O Facebook fica... Caiu o Facebook, eu reconectei. Ah, é? Ai, gente, ó, o pessoal do Facebook caiu, mas tá voltando aí, tá? Eu vou deixar gravada nos dois, tanto aqui no Facebook quanto no Instagram, por 24 horas, tá? Outra coisa, eu falei um pouquinho o bolo às vezes cresce de um lado. Porque é um problema que acontece. Por que às vezes tem bolo que cresce só de um lado, bolo que cresce só no meio, bolo que cresce torto e a gente quer um bolo retinho, né? Isso pode acontecer por algumas coisas. Uma das coisas é o que eu já falei. O forno pode estar... o forno ele pode estar com a temperatura desigual dentro. É aquela coisa, você botou mais perto da parede do forno, ou então um dos lados da onde sai a chama tá entupido, só tá saindo do outro. E a Eliana disse que estava no Facebook e correu para cá para assistir. Caiu lá, né? Então,
Por que o bolo fica desse tamanho desigual? Primeiro, o forno pode estar com temperaturas diferentes. Porque ou você botou próximo de uma parede do forno e não no meio, ou porque um dos lugares de chama tá entupido, sujinho e tá saindo chama só de um lado. Essa é uma das causas. A outra causa, o seu fogão, se for fogão com forno, pode estar desnivelado, sabe assim? Então, isso dá diferença também. Ou a temperatura muito alta do forno. Não usa a temperatura muito alta para a maioria dos bolos. Deixa no médio. Então, isso são 3 coisas que podem ocasionar o bolo de forma desigual. Outra coisa que pode ocorrer, vão me lembrando aí, gente, problemas que podem ocorrer e que vocês tenham dúvida. Um dos problemas que ocorre também, às vezes, transborda o bolo. Eu botei o bolo, de repente, começou a parecer começou a parecer um vulcão e ele transbordar, e caiu tudo no forno, embaixo começou a cheirar bolo queimado e foi aquele caos. Por que que o bolo transborda? Pode ser 2 coisas, tá? A primeira, você usou uma forma muito pequena. A massa de bolo, você tem que deixar ela até a metade da máxima, até a metade da forma. Não encha muito, ou até a metade da forma, no máximo estourando 3/4 da forma cheia. Então tem que ter um espaço, transbordar é o pior mesmo, gente. Suja tudo e aquele cheiro insuportável. Mas então tome esse cuidado. Vai usar uma forma, saiba que você tem que deixar metade da forma, ou no máximo 1/4 da forma vazio, para esse bolo crescer. Esse é um problema, mas tem outro problema, que é o excesso de fermento. Eu lembro, oi Anne, eu lembro que no começo do blog eu recebi bem no começo mesmo, uns 10 anos atrás, uma menina me mandou uma receita. Paty, eu tenho essa receita que eu sempre faço, mas sempre dá errado, eu não sei o que acontece. E ela me mandou a receita. Quando ela me mandou, eu vi logo que tinha alguma coisa errada com a quantidade de fermento. E era exatamente isso. Aí eu fiz em casa. Tem no blog essa história, acho que ela chamava Beatriz. Fiz a receita aqui em casa, mudei a quantidade e aí deu certinho. Então, cuidado com o excesso de fermento. Essas 2 coisas vão fazer o bolo transbordar. Forma pequena e excesso de fermento. Outra coisa que pode acontecer, vocês não estão me lembrando, né? Ou estão e eu não estou vendo nos comentários. Mas o bolo pesado. Aquele bolo que você come uma fatiazinha, ou então aquele bolo embatumado embaixo, né? Que acontece isso? Pode ocorrer por 4 coisas mais ou menos, que eu me lembre assim, olha. Primeira coisa, a temperatura do forno pode estar muito baixa e o bolo, em vez de assar, ele cozinha ali e fica aquela coisa pesada. A outra coisa pode ser, os ovos que você está usando são pequenos. Eu falei, acho que na aula do pudim, cuidado na hora de usar os ovos. Use ovo grande sempre, que normalmente, porque como a gente tem medidas caseiras, a gente não está pensando em medidas de restaurante, ou se você for fazer medidas, ou se você for fazer receita para vender, procura pesar tudo e usar os ingredientes pesados, porque aí você vai ter uma harmonização. Você não vai ter, às vezes, um bolo mais alto, um bolo menor, ou um doce assim, um doce assado. Pesa que vai dar tudo certinho. Agora, a gente tá falando de casa, de fazer um bolo, a gente, às vezes, não tem a balança, então procura usar ovo grande. Porque se você usar ovo pequeno, ele é muito pequenininho. O ovo médio também. Se você usa um jumbo, já é gigante, já vai dar muita diferença. Então, padroniza no grande, tá? Então, se você usa um ovo muito pequeno, vai deixar o seu bolo pesado. Outra coisa que pode deixar o bolo pesado é você usar algum ingrediente quente. Eu preciso de manteiga derretida nessa receita. Aí você vai derreter a manteiga e coloca a manteiga quente no bolo. Isso vai embatumar a sua massa e deixar ele muito pesado. Às vezes também a quantidade de farinha. Às vezes a pessoa faz 1 xícara de farinha e não pesa daquela forma que eu falei, né? Ela enche a xícara. Se o gás acabar na hora do bolo, aí ferrou. Você tem que botar numa outra forma e botar no micro-ondas. Nossa, carvão. Aí a pessoa enche a xícara, fica transbordando de farinha. Não. Você enche a xícara,
nivela e usa. Porque se você usar excesso de farinha, ele também vai ficar muito pesado. E se o bolo murchar? O que pode ter acontecido se o bolo murchar? Pode ser que o forno estava quente demais. Pode ser que você botou o bolo no forno e baixou o forno. Isso tende a fazer o bolo murchar. Eu, pessoalmente, eu nunca e não gosto, e eu acho que sempre dá errado quando eu faço. O tamanho do bolo interfere, sim, no bolo. É isso que eu tô falando. Se você usar aqueles ovos tamanho pequeno, é muito pequenininho. Usa sempre, quando tem na caixinha, ovo grande, ovo vermelho grande, ovo branco grande, entendeu? Que é um tamanho mais padrãozinho, assim, para não usar o muito pequenininho e nem o jumbo, que é grandão, para não dar diferença. Então, eu não gosto, pessoalmente. Eu acho que toda vez que eu fiz isso deu errado, então eu não faço. Coloquei o bolo no forno, eu nunca abaixo a temperatura. Por isso que eu sempre prefiro deixar no baixo alto ou no médio. A temperatura ideal, Silvia, da maior parte dos bolos é temperatura média, 180 graus. Então eu sempre prefiro aumentar a temperatura e nunca diminuir. Porque se você diminui, o bolo diminui também, ele murcha. Então é uma das causas do bolo murcho. Outra coisa que pode murchar o bolo é você abrir o forno antes da hora. Por isso que eu digo, deixa os 30 minutos, mulher, deixa de agonia. Marca no teu celular 30 minutos e não abre o forno antes disso. Porque acontece isso do bolo murchar. Você abriu cedo demais e ele murchou. Ele não estava totalmente assado e ele não tem estrutura, pega um arzinho e murcha. Outra coisa, o forno está... o meu bolo solou. Que assim, é o problema mais comum de bolo, quando a gente vai fazer bolo fofo. Tá? Nós já estamos acabando, tá, gente? Eu sei que é muito conteúdo, mas eu acho que foi legal, né? Mas a gente já tá quase acabando. A outra coisa, se você, a Manuela tá perguntando, se você colocar muito leite sola o bolo, depende, Manuela, depende da receita que você tá fazendo. Tem receitas de bolo que vai muito leite ou muito líquido, a massa é mais líquida do que o normal. Tem receitas que não, que pede menos leite, é uma massa mais densa. Então vai depender muito da quantidade. Agora, evite colocar leite gelado na massa, que aí ele pode embatumar e solar, ou quente. Quente não bota de jeito nenhum, porque com certeza ele vai embatumar, tá? Então a dúvida comum, mais comum que a gente vê, você bota na busca do Google lá, a dúvida sobre bolo é: meu bolo solou. Por que o meu bolo solou? O que faz o bolo solar? Eu já disse algumas coisas, mas vamos recapitular. Temperatura muito baixa do forno, em vez dele assar, crescer, ele vai cozinhar ali. Então, temperatura muito baixa do forno vai fazer ele solar. Você bateu a farinha demais. Você bateu o fermento demais. Eu também passaria a noite toda falando aqui. Eu nunca falo e quando eu começo a falar, não paro. A Eliana aí falando. Então, você ou bateu a farinha demais ou bateu o fermento demais, não bata a farinha, isso vai solar o seu bolo. Algum ingrediente estava quente ou estava gelado, o ideal é que esteja sempre em temperatura ambiente. Na hora de tirar o bolo do forno, teve algum choque térmico, alguma corrente de ar, ou você colocou numa superfície fria. Então essas são as coisas que... A Manuela tá dizendo que sola até bolo de caixa. Agora você não vai solar mais, tá, Manuela? Presta atenção nisso aqui. Eu vou deixar salvo, depois você assiste de novo e ó, copia aí as receitas, as dicas. Tem uma pergunta ali do Facebook, peraí que eu já vou responder. Então essas são as coisas principais que fazem o bolo solar. Temperatura muito baixa do forno, bater muito a farinha ou o fermento, algum ingrediente quente ou frio, use temperatura ambiente, e na hora de tirar o bolo do forno, ele passou por uma corrente de ar, ou ele ficou numa superfície fria. Essas são as coisas que fazem o bolo solar. Qual é a pergunta aí do Facebook? A Isabel está perguntando. Uma vez pesquisei que o ovo ideal para bolo é o de 55 gramas. Você concorda? Difícil você pesar o bolo.
Porque normalmente quem pesa é quem trabalha com vendendo comida, fazendo para fora, ou pessoal de restaurantes, chefes, essas coisas. Eles fazem tudo pesado para ter uma padronização, né? Em casa a gente não costuma pesar. Eu não sei te dizer essa resposta. Como que é o nome dela? Isabel Cristina, né? Isabel, eu não sei te dizer essa resposta se é o ideal para o bolo, essa de 55 gramas, né? Esse ovo de 55 gramas. Aliás, eu não sei direito quanto pesa um ovo. Então, não sei te dizer. Mas eu sei que em casa, nas receitas caseiras que a gente faz em casa, o ovo grande é o ovo padrão, assim, que a gente usa nas receitas para não ter nem de mais e nem de menos. Mas, quantidade de ovo... se for a mais ou se for a menos dá diferença. A de farinha, a umidade da farinha, às vezes tem farinha de trigo que é mais úmida, que outras são menos úmidas. Mas se você usa para casa, eu tô falando, tá? Tô falando aqui no Facebook, foi ela que me perguntou lá, tá, gente? Isso para receita caseira eu tô falando, tá, gente? Para que nós vamos fazer em casa, pra gente comer um bolo da tarde ou então um bolo de aniversário, ou para casa. Para você fazer para fora, tem outras coisas que a gente tem que observar, tá certo? Tem mais alguma coisa aí? Se não tiver, já tá na hora, nesse instante o Instagram derruba a nossa live, né, pelo tempo. Bom, essa foi a aula que eu preparei. As dicas não foi nenhuma aula, foi algumas dicas que eu preparei, né, para vocês, para quem... Ai, Andrade, a Danis Andrade, eu acho, ela disse que quer aprender a fazer bolo caseiro. Pega essas dicas, assiste de novo essa live e assiste a aula que eu vou dar amanhã. Vai ser às 20 horas essa live. Vou passar umas informações agora, então, para vocês. É um bolo de cenoura com cobertura de chocolate, aquela cobertura durinha, tá? Assiste que você vai conseguir fazer, porque eu tô dando todos os detalhes. Mas é isso, gente, ó. Quem não sabe cozinhar, porque tem muita gente que já sabe alguma coisa, mas quem não sabe, às vezes fica apavorada. Ai, eu vou pegar uma receita, vou fazer um bolo, meu Deus! Então, a minha dica é, fica calma, assiste essas dicas, assiste a aula de amanhã, pega uma receita boa, pode pegar até a receita que eu vou dar amanhã, vocês vão saber a história dessa receita de bolo de cenoura amanhã, que eu conto. Então, entra sozinha na cozinha, fecha a porta da cozinha e vai com calma, vai no seu tempo, fazendo step by step, passo a passo, com calma, sem ninguém te apavorando, sem ninguém falando coisa, separa tudo antes. Aposto que você vai conseguir fazer. Porque a pressa, ela não é uma boa companhia na cozinha, principalmente para quem está aprendendo a cozinhar. Então, mantenha calma. Deixa eu contar uma história para finalizar. Outro dia, um tempinho atrás, quando eu morava no estado de São Paulo, uma amiga minha, Lili, ela é muito boa de cozinha. Inclusive, agora ela tá até com um café lá na Santa Cruz, Vila Mariana, não sei. Café Orquídea, né? Aí ela foi fazer um bolo de aniversário para a filha dela e eu fui ajudar, né? Eu tava lá na casa dela e a gente fazendo o bolo, mas aquela pressa, porque a gente resolveu de última hora e ela ia fazendo uma coisa, eu ia fazendo outra, não sei o quê. Nós pegamos o bolo, do lado da cozinha tinha uma área de serviço, que ninguém tava passando para lá, só a gente na cozinha. Nós pegamos o bolo e colocamos no chão, colocamos um pano no chão e colocamos o bolo ali para esfriar enquanto a gente fazia o outro, para rechear. Gente, o marido dela entrou na cozinha, ele pisou no bolo assim, ó. E a gente, na pressa que tá, meu Deus, foi bolo para todo lado, assim, não teve aniversário. Que era uma festinha surpresa que a gente ia fazer. Se a Lili assistir essa live, ela vai lembrar disso. Ele pisou com tudo em cima do bolo. Então não tenha pressa, não tenha essa agoniação na cozinha, porque sempre dá errado, viu? Então é isso, gente. Já conversei demais, já falei demais. Todas as dicas que eu tinha eu já passei. A Tamires botou ali o tamanho dos ovos e as gramas. Então, ó, a Tamires colocou ali. Legal, ó. Se vocês tiverem essa dúvida, só olhar o comentário dela. É que o comentário já tá passando e eu não consigo ler mais. Mas tá aí nos comentários, que ela colocou o tamanho dos ovos, quanto pesa. Tá? E então, aí eu queria falar para vocês, para quem quiser assistir essa aula de amanhã, eu vou dar uma aula. Umas semanas atrás eu ensinei como fazer pudim de leite condensado e foi uma maravilha que todo mundo fez pudim, né? Todo mundo comeu pudim nos finais de semana aí. Gente que nunca tinha acertado fazer pudim. E aí eu vou fazer uma de bolo de cenoura amanhã. Vai ser no mesmo horário dessa daqui de hoje. É uma aula detalhada, é uma aula mesmo, é uma live mais comprida. Uma live não, um vídeo mais comprido,
Por isso, eu não vou fazer nos stories, gente, porque da outra vez que eu fiz o bolo, o pudim de leite condensado, não coube. Deu 100 quadradinhos lá, os 100 bolinhas, e o Instagram começa a apagar os outros. Eu tive que fazer em 2 dias. E aí, quando eu fui colocar no IGTV, ele também não comportava. Porque ele, pra mim, os vídeos são de 10 minutos no IGTV. Então, eu tive que fazer 2 vídeos. Então, por isso, eu resolvi fazer no mesmo estilo Stories. Só não vou fazer no Story porque não cabe. Então, eu fiz numa plataforma, numa página minha, independente. Então, amanhã, 8 horas ou antes, eu entro e deixo um arrasta para cima para vocês lá. Quando vocês arrastarem, vocês caem nessa página e assistem a aula normalmente. Tá certo? Foi só por questão de espaço no tempo do Stories, como agora que o Instagram tá quase me derrubando e eu tô aqui falando. Então vai ser uma aula bem detalhada. Espero vocês lá, tá? E se vocês fizerem bolo, qualquer bolo, se vocês gostaram dessa dica e vocês quiserem me mostrar, você marca assim, hashtag eu fiz Paty, porque assim eu consigo ver as receitas de vocês. Ou então vocês me mandam foto. Tem muita gente que manda no direct. Às vezes o direct é ruim de ver, às vezes você perde, às vezes ele fica eu não sei como chama ali, de um outro lado, que você não consegue ver tudo. Você vê alguns, quando você vai ver já não tá mais ali a foto. Então às vezes a foto tem disso. Mas você marcar eu fiz Paty, eu vejo. Quero todo mundo fazendo bolo, hein, gente? Pelo amor de Deus. Entra nessa cozinha aí, tem calma. E vamos fazer. Acho que foi... Tem alguma coisa? Tem. Manda o pessoal assinar o feed, assinar o boletim. E... o boletim lá no perfil do Instagram. No perfil do Instagram tem todos os meus links lá, tá, gente? Tem para assinar o boletim, se você quiser receber as receitas do blog e tal, e outras coisinhas mais, notícias. Lá tem o canal do YouTube, lá tem tudo. Vocês clicam lá. Ai, tô te esperando, Eliane. Todo mundo amanhã aqui comigo. Não me deixem só, não. E ó, vou avisar aí pra quem você quiser. Vou deixar essa live aqui no período do Instagram dele, que são 24 horas, tá bom? Beijo. Antes que eles me expulsem, o Instagram me expulse daqui. Deixa eu me despedir de vocês. Tchau. Obrigada pela presença de todos vocês. Espero que todos tenham gostado e aproveitem essas dicas. Boa noite, durmam com Deus.